Olá, gente! Depois de uma longa pausa, o Pop Prosa está de volta. Desta vez, desembarcamos aqui na Zona Oeste de Natal para mostrar a vocês o projeto Conexão Felipe Camarão. E para você saber melhor, nós fizemos uma reportagem que você vai conferir agora. O colorido das fitas de Dona Isa carrega uma história. Ela é mestre griot do Rio Grande do Norte e reconhecida como herdeira da cultura de Felipe Camarão. O marido dela, o mestre do boi de reis, Manuel Marinheiro, antes de morrer, fez um pedido. Ele pediu que eu continuasse no trabalho dele, que era uma semente que ele tinha semeado em Felipe Camarão e não queria nunca se acabar. E um dos motivos para a cultura do boi de reis ser passada a cada geração na comunidade foi o surgimento do projeto Conexão Felipe Camarão há 14 anos. O menino pisou no tapete do boi de reis é muito genuíno para eles, né? Porque morar num barro sem movimento, sem uma praça, sem uma diversão, então o boi de reis para eles é uma grande diversão. Para mim é alegria, é um prazer que eles entendam o que é o boi de reis. Eu não quero que fique só em mim, eles também entendam para um dia eles ter uma formação de fazer um boi para eles também. A musicalidade do Conexão Felipe Camarão também vem do som grave desse instrumento que lembra um violino. É a rabeca. Uma vez por ano, o projeto realiza o Encontro de Rabecas, momento de trocar experiências entre músicos e alunos e se encantar com o som desse instrumento bem nordestino. Um dos rabequeiros convidados deste ano foi Caio Padilha. Você ter o contato direto, né, com jovens, adolescentes interessados em cultura popular, né, fazendo uma contracultura a essa massificação da cultura americana. Então acho que a gente tem uma oportunidade hoje aqui muito feliz de encontrar esses jovens e também amigos rabequeiros da cidade que tem aqui nesse polo, né, aqui em Felipe Camarão, sempre um lugar de abrigo. Foi o som da rabeca que atraiu Fabrício para o projeto em 2004. O que ele aprendeu no Conexão vai além da música. A partir da rabeca eu descobri o Boi de Reis, que é a história contada do Brasil e do meu bairro. E assim, foi uma nova descoberta para a minha vida. Descobri que o lugar onde eu moro não era só o que eu descobria pelas milhões de ilusões que criavam, que era só violência. Então, para mim, me construir como cidadão, eu encontrei um mundo de artistas e mestres que eu poderia conhecer. Além de ensinar as crianças a tocar a rabeca, alguns músicos são luthier. Eles fazem o próprio instrumento. Na arte de esculpir a rabeca, o primeiro passo é escolher a madeira para tirar o molde. Com paciência e atenção aos detalhes, cada parte da rabeca vai ganhando forma. Ozawa é luthier e professor. Descobriu o projeto a partir de uma notícia na televisão. Quando eu vi o instrumento foi paixão à primeira vista. Desde pequeno eu sempre gostei de música, sempre me interessei pela parte da música em si, né? Então um dia vendo o projeto pela televisão, eu me informei de quais os horários e quais os dias que aconteciam as oficinas, me informei direitinho e fui lá até a escola, né? Aí entrei e estou até hoje. A gente começa pela história do instrumento, né? Que veio com os portugueses e tal, na colonização do Brasil. A gente começa pela história até chegar no instrumento, a prática em si. Além da rabeca, as crianças têm contato com outros instrumentos como os de sopro. Eric participa do projeto há 11 anos. No Conexão Felipe Camarão, ele aprendeu a tocar flauta, trompete e tuba. Gosto daqui por causa dos professores, meu professor Léo, meu professor de capoeira Alisson, meu professor de flauta também Zens. Além de ter aulas de instrumento, teoria e etc., eu tenho uma simples aula da vida. Eu aprendo com eles sobre coisas do momento. Se eu tenho um problema, eu posso chegar com eles e conversar. Quando eu saio com essa camisa do Conexão no meio da rua, o pessoal pergunta se o filho pode se inscrever. E eu simplesmente digo que pode vir, é aberto para todo mundo. O pai, seu Abimael, destaca a importância do projeto para a educação do filho. Um projeto muito bom, que traz bastante benefício para as crianças. Pelo menos tira as crianças da rua, né?
E as crianças aprendem muitas coisas como o meu filho está aprendendo hoje, né? Ao som do berimbau, outra representação cultural é repassada para os participantes do projeto. A capoeira, mistura de luta e dança trazida pelos africanos, é levada a cerca de 500 moradores do bairro, expressão que é a cara da cultura brasileira. Através da capoeira a gente consegue mudar, contribuir, repassar um pouco do fator histórico do nosso país. Quando você fala capoeira, você está falando em história do Brasil, seja do aspecto do negro, do branco e do índio. Belo trabalho, né? Pois é, e hoje eu vou conversar com a idealizadora desse projeto, Vera Santana. Vera Lúcia Santana Melo de Castro é a idealizadora e responsável pelo Conexão Felipe Camarão. Formada em Estudos Sociais e História pelo UFRN e com mestrado em História pelo UFRJ, Vera atuou em diversos órgãos de governo voltados para a cultura e educação, tanto no Rio Grande do Norte como no Rio de Janeiro. Ela idealizou o projeto Canta Meu Boi, de registro fonográfico do Alto de Boi de Reis, do mestre Manuel Marinheiro, e logo após o projeto Conexão Felipe Camarão, que chega aos 14 anos. Por seus projetos que aliam a educação à cultura local, Vera foi vencedora do Prêmio Tuxaua de Cultura Viva 2010. E aí, Vera, como é que é isso? Me conta essa sua história desde o começo, que eu quero saber, porque é uma história tão linda. A sua vida se misturou com o seu ideal, não foi isso? Com esse ideal de modificação, de transformação. Você conta para mim, por favor? A sua vida pessoal se misturou com a sua vida profissional? Então, Vânia, desde jovenzinha que eu me sinto educadora, porque comecei a alfabetizar aos 14 anos de idade, num programa de alfabetização que tinha como referencial Paulo Freire, e já dava aula a adultos aos 14 anos. Aos 17 eu passei no concurso do Estado do município e fui dar aula no Instituto Kennedy a crianças com dificuldades emocionais. Mas ali mesmo eu acho que abri um campo vasto para o entendimento daquela base que eu já tinha, que para fazer um projeto educacional numa escola, e era necessário que tivesse um projeto educacional na escola, coletivo e não de um professor em sala de aula, era preciso se pensar no referencial cultural dos locais, onde estavam aquelas escolas, a história de vida daquelas crianças ou de jovens, e por aí, nesse entendimento de que a cultura tinha um papel preponderante no desenvolvimento dessa educação, eu fui trilhando caminhos e fui encontrando, eu digo que foram vários matrimônios que eu tive nesse sentido, né? Encontrando pessoas que foram também com essas ideias de que a educação, e o próprio sistema também que caminhava nessa direção, de que era preciso modificar o currículo, sempre foi isso, né? Quer dizer, é preciso modificar esse currículo, o currículo não está batendo com a necessidade da criança, do jovem, não responde a criança e o jovem, ele não consegue ler ou escrever. E aí nós fomos, quer dizer, eu fui encontrando parceiros, né, de ideias e instituições que eram mais abertas. Eu dava aula em escolas públicas daqui de Natal e tinha um currículo para seguir, e eu ia conversando dentro da escola mesmo, como é que nós poderíamos fazer uma aula prazerosa, porque dar aula de português, dar aula de alfabetizar sem prazer, não alfabetiza, né? Uma criança tem que ter um lúdico, tem que ter... E por aí fui estabelecendo essas conexões. Você entende que o lúdico perpassa por tudo isso? Sim, porque uma criança, ela naturalmente, imagina a educação infantil sem o lúdico, sem as brincadeiras. E essas brincadeiras que são locais, por exemplo, que uma criança vai para a escola, então tem... Eu vou dar logo o exemplo aqui de Felipe Camarão, o Boi de Reis, que brinca. O João Redondo, que brinca. A capoeira, que brinca.
está ali no cotidiano dela, mas a escola não, o sistema, a escola não consegue dialogar com essa realidade. Olha que maravilha, através do Boi de Reis, tão lúdico, tão alegre, que vai contando inclusive a história da formação do povo do Brasil, não é? Porque atravessa o Oceano Atlântico, chega no litoral brasileiro, o Boi de Reis, o alto do Boi de Reis, que é uma brincadeira ibérica, de origem ibérica, né? E se instala, por exemplo, aqui em Felipe Camarão. Eu estou dando exemplo diante de várias culturas que tem, cada lugar tem uma história, tem suas histórias, não é? E que vão dando sentido à vida dessas crianças que estão ali. Esse diálogo dessas realidades com o cotidiano da escola foi o que nós fomos proporcionando, eu a vida inteira. E aqui em Felipe Camarão, uma parte dessa minha vida. Mas educação na verdade, assim, eu nem pensava que eu ia, quando eu fazia o ginásio, que já tinha que fazer o ensino médio, eu achava que eu ia fazer arquitetura. Eu dando uma entrevista outro dia lá em São Paulo, eu descubro que a arquitetura que eu estava fazendo era a arquitetura do ensino, juntando pessoas e discutindo a vida, porque isso, para mim, essencialmente é a educação. E a vida é a cultura. E a cultura, eu sempre falo que ela se retrata através da expressividade, que pode ser arte, teatro, música, dança, artes plásticas, mas pode ser o cotidiano, de que eu me alimento, minha comida, os meus rituais de vida, tudo isso é cultura. Então tem um entendimento que assim é fundamental e que a escola, dentro do sistema educacional, imagina, eu já me aposentei do sistema educacional, governamental, eu estou aposentada, mas então 35 anos, né? E vendo que esse entendimento de cultura não existia porque o próprio sistema educacional, ou seja, os governos ao longo da história, dos 35 anos de professora, por exemplo, o Ministério da Educação passava para as secretarias de educação uma maneira, agora vai ser o plano decenal. Aí terminava o governo, vinha outro governo, agora é construtivismo. Depois terminava o governo, agora é um plano pedagógico coletivo. E assim foi ao longo da minha vida, eu vivendo esses encaminhamentos governamentais. Mas mudou. Então me conta o seguinte, como é que foi essa Vera que adquiriu toda essa bagagem no Rio de Janeiro, com toda essa expressão diferente, esse conhecimento diferente com Darcy Ribeiro, com todos esses educadores, porque Darcy Ribeiro, além de educador, ele é antropólogo, né? Com toda essa coisa que você foi absorvendo lá no Rio de Janeiro, essa forma de ver o mundo diferentemente, de ter um entendimento, inclusive até a partir da Semana de Arte Moderna. Como foi você chegar com tudo isso aqui ao Rio Grande do Norte, desembarcar aqui? Como é que foi essa sua recepção aqui, por exemplo? Esse tempo que eu fiz mestrado no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiquei encantada pela liberdade de expressão que o Rio de Janeiro sempre primor por isso, assim, né? Essa liberdade é mais avançada. Naquela época era mais avançado, porque a gente também passa aí por um recorte de ditadura militar, anos 70, 80, né? E eu chego ao Rio de Janeiro nos anos 80, né? E nos anos 90 eu, enfim, fiz o meu mestrado, depois voltei para o Rio Grande do Norte, continuei dando aulas nas escolas, trabalhando nas secretarias de educação, e por questões pessoais, de casamento e tal, eu volto ao Rio de Janeiro. E lá ingresso nas secretarias de educação e de cultura, onde sou convidada para dirigir o programa especial de educação dentro do CIEP, que nada mais era que a animação cultural, a animação que vem de ânima, alma, uma ideia do Darcy Ribeiro, de proporcionar que esse sistema educacional lá, que foi criado, os CIEPs, popularmente chamado de CIEPs, né? O que modificava mesmo não era só o prédio construído com piscina, salas ótimas,
era um espaço escolar extremamente bem equipado, né? Entretanto, tinha um desafio, que era a mudança, né, para que a educação fosse integrada. Era escola de tempo integral integrada. Então, não adiantava só o prédio, só o equipamento. E os professores e os alunos tinham um desafio. O desafio era exatamente a inserção da cultura no cotidiano da escola. E esses planejamentos dentro da escola fossem coletivos, integrados aos lugares da comunidade. Então, ali já se discutia que a educação não era somente o espaço da escola, que era além da escola, era a família, era o bairro, a cidade, o estado, o local. A partir daí, a escola tradicional vai começando a mudar, porque também foi um processo que se iniciou, né, bem lá atrás. A gente pode fazer um recorte aqui, de Anísio Teixeira, quando cria as escolas parques, e vem caminhando por aí, né, com Paulo Freire, depois vem o Darcy Ribeiro, e até hoje essas escolas de educação integral, elas são temáticas no Brasil. É um desafio que o Brasil precisa avançar no entendimento de que o espaço físico, a escola, não é somente de tempo integral. Ela é escola integrada, escola, comunidade, onde já existem ainda vários programas que possibilitam que essa escola comece a se rever o seu currículo, porque nós não podemos mais, na atualidade, onde o ser humano, cada vez mais no planeta Terra, vai para o desenvolvimento econômico e esquece o humano, tem que estar os dois juntos, são importantes, tem um currículo que português, matemática, história, geografia, que divide, né? Porque a vida é integrada, a nossa vida no cotidiano, ela é integrada. Então, o que nós primamos é para que essas disciplinas aí sejam revistas e integradas, porque o ser humano é um único, ele em potencial, e ele recebe tudo dividido. Imagina uma criança que vai para o ensino, quando chega, ele vai até o primeiro momento de ensino fundamental, ele está com um único professor e muitas vezes auxiliares, ou professor de arte, que auxilia, educação física, mas ele tem um professor na sala. Então, para esse professor, hoje é até mais fácil ele avançar no ensino com aquela criança, porque ele tem um projeto onde ele desenvolve ali com aquela criança, e a educação física, artes e outras disciplinas vão entrando para integrar. Quando ele chega no ensino fundamental 2, começa a dividir. Agora é português, matemática, história, geografia. Tudo bem que seja dividido, mas é preciso haver um núcleo de articulação dessas disciplinas, e a importância que se tem, que tenha a arte no cotidiano, é fundamental, e começa na educação infantil, com a cultura, né? Com as brincadeiras dessas crianças que estão na comunidade, na escola, que precisa ser revisto. Isso já está acontecendo no Brasil, mas precisa avançar. Eu vou ter que dar uma pausinha aqui para chamar o nosso intervalo, pode ser? Tá bom, então a gente dá uma pausa aqui, o papo está ótimo, mas eu dou uma pausa e a gente volta já. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais.
Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Estamos de volta entrevistando Vera Santana, aqui, idealizadora do projeto Conexão Felipe Camarão. E antes de começar o nosso papo, né, Vera, a gente vai mostrar aqui para os nossos telespectadores a importância desse projeto aqui para a comunidade. E os ensinamentos da cultura do boi de reis, da rabeca e da capoeira não param aqui na sede da Conexão Felipe Camarão. O som da flauta doce está presente nas salas de aula de 8 escolas do bairro de Felipe Camarão. A Clara Camarão é uma delas. 2 vezes por semana, as crianças daqui aprendem a tocar flauta com ninguém menos que Carlinhos Zenz. O músico natalense está no Conexão Felipe Camarão desde 2003. A gente acaba passando nossas experiências e com uma pedagogia bem interessante assim, do próprio projeto, né, que reconhece os mestres do próprio bairro, como o seu Manuel Marinheiro, Chico Daniel e mestre Cícero da Rabeca. Então a gente faz essas aulas se transformarem assim numa alegria de transformação social. Os 2 filhos de Luciana participam das aulas de flauta. Ela conta a mudança no comportamento dos filhos. Luana gosta muito da flauta, então a Dailton, ele sempre é Luana mais velha, então a Dailton vai seguindo o caminho de Luana, né? E é um bom caminho da flauta. Ele gosta muito de tocar, é um menino inteligente, a Luana também é interessada, todo dia está na aula de flauta. Esse é um projeto muito bom para a Luana e para a Dailton, para todas as crianças, né? Quando a gente traz a arte e a música, né, essas possibilidades, elas começam a ter um processo de disciplina, vai amenizando, abaixando um pouco, né, essa ansiedade que é do próprio mundo, né? Atentas às orientações do professor Carlinhos Zenz, as crianças evoluem na música. Elas mostram que querem muito mais para o bairro que tanto amam. O lugar que eu adoro precisa de mais escolas, 6 gotas, céu aberto, ruas e paz sem violência. Esse é o lugar que eu quero. Pois é, a gente só tem elogios a fazer a esse trabalho, é um trabalho muito bonito mesmo, né? E a gente percebe o quanto esse trabalho vem resgatando a comunidade, o quanto esse trabalho vem mobilizando a comunidade e resgatando a oralidade desse povo. Vera conseguiu fazer tudo isso. Agora, uma coisa que eu acho curiosa é que a comunidade de Felipe Camarão sempre foi vista pela sociedade como uma comunidade violenta. Mas a partir desse trabalho, o que sobressai agora é a comunidade de Felipe Camarão como uma comunidade rica culturalmente. Não é isso, Vera? É, uma comunidade como toda e qualquer outra comunidade brasileira com possibilidades. Porque onde tem ser humano, eu sempre digo, tem culturas. E
é potencializar o que há de bom dentro da comunidade. Acho que também quando se fala da violência de Felipe Camarão, é preciso ressaltar que hoje aqui tem aproximadamente 75 mil habitantes e que a ausência também, né, de políticas públicas integradas e até mesmo de questões cotidianas, que a população vai crescendo, a demanda de necessidades vai surgindo. Não é? Então, assim, por exemplo, creches. Antigamente, uma creche aqui resolvia, agora não resolve mais. Né? E assim é em qualquer lugar. Então, é esse cuidado de uma inserção de políticas públicas mais integradas dentro da comunidade e atendendo às demandas faz com que essa pauta da violência não exista. Né? Isso é um desafio que o Brasil tem aí, e Natal e a Zona Oeste não difere. Acho que é muita coisa para ver. Agora, evidentemente que nós sabemos que a educação ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Eu vou pegar uma deixa da educação, mas ainda não é agora. Agora eu vou aproveitar e vou lhe perguntar sobre o seguinte: se você acha que o Conexão, por exemplo, ele tem a possibilidade de tirar jovens da violência e o Conexão pode fazer um resgate desses jovens através de canalizar a força para essas atividades lúdicas, como capoeira, como a rabeca, o Bumba Meu Boi, coisas assim. Você acredita que pode acontecer isso? Eu acho que qualquer lugar aqui e qualquer espaço de educação, que assim é aqui, o espaço de educação, trabalha a cultura no cotidiano da vida desses jovens, não tem espaço para violência. Não tem, porque essas crianças que estão aqui há 13 anos, por exemplo, que tocam rabeca, flauta, percussão, dançam boi de reis, se apropriaram da cultura delas, do cotidiano da vida delas, e sentem orgulho da cultura que vivenciam. Tocar um instrumento possibilita uma abertura para o entendimento de vida enorme, porque também não aprende só o instrumento, e sim a história da cidade, do lugar, através daquele pensamento que eu falo que tem uma referência do Darcy Ribeiro, que é a formação do povo do Brasil, que a gente conta a história aqui do Rio Grande do Norte e por que chegou a ser esse lugar Felipe Camarão. Que lugar é esse? Cadê a história da sua família? Como sua família veio para cá? E aí vai se apropriando da história e vai exercendo uma coisa que é fundamental, cidadania. Claro, esse jovem não quer saber da violência, né? Esse jovem quer... Violência aqui não... Aqui, os meninos que fazem parte do Conexão, e foram vários, centenas que já passaram aqui, e que estão integrados, porque o Conexão é um trabalho todo integrado com a comunidade de Felipe Camarão, não é só aqui que acontece nos espaços das escolas, das ONGs e tal. Enfim, é um menino que cresce, uma menina que cresce pleno, não tem violência. Não dá para... Inclusive, o Conexão começa a sair nas páginas de cultura dos cadernos, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil. O Conexão Felipe Camarão tem reconhecimento nacional, né? Ele é referência em todo o Brasil. Isso é fantástico, né? Você é idealizadora dele, deve ser muito bom sentir isso. Sentir que a comunidade deu um retorno para isso, né? Exatamente, você fala, quando a comunidade dá o retorno, significa que o trabalho não é só meu, não é? É um trabalho coletivo, né? Um coletivo, hoje nós falamos que é um bairro educador e tem esse reconhecimento nacional. Nós acabamos de receber em São Paulo um prêmio de inovação, de educação e criatividade, né? E isso foi muito bom, do trabalho que nós desenvolvemos aqui. Também do Ministério da Educação temos um reconhecimento com o selo Inovação e Criatividade, que foi um selo criado pelo Ministério da Educação, em que nós também temos esse reconhecimento. E eu acho que essa rede que foi criada, porque esse trabalho ele não é só integrado aqui, ele se integra na comunidade,
ele tem parceria com alguns departamentos da universidade, por exemplo, Escola de Música. Nós acabamos de realizar o encontro de rabecas e rabequeiros, que o professor Agostinho estava com rabequeiros, que ele dá aula na Escola de Música da Universidade Federal, por exemplo, é uma parceria, Departamento de Arte da Universidade, o Departamento de Antropologia, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, enfim, essas parcerias, e tem outras, ao longo da história, nós tivemos várias parcerias. Por falar em parceria, Vera, me desculpe interromper, mas os patrocínios aqui, você tinha patrocínio da Petrobras, já posso falar no passado, tinha? Nós temos, o projeto começou com patrocínio do BNDES, foi um edital que nós concorremos. Também o Ministério da Educação, através de editais. Aqui nós concorremos ao edital Griot, onde Dona Isa ganhou o título. Dona Isa, o mestre Cícero, Josivando e Chico de Daniel, de Griot, que quer dizer mestre de tradição, através do Ministério da Cultura. Então, nós somos também ponto de cultura também foi um edital que nós concorremos e tinha um aporte financeiro para o desenvolvimento das ações integradas no bairro. Então, nós também temos há 13 anos o patrocínio do programa Petrobras Cultural. Agora estamos num período de espera para que isso aconteça, que nesse momento nós não temos ainda o patrocínio do programa Petrobras, mas estamos em tramitação desse patrocínio, né? Que é muito importante para o desenvolvimento dessas ações, porque hoje os meninos cresceram, os meninos e as meninas que estão aqui, há 13 anos cresceram, são os professores, e eles estão na folha de pagamento. Tem que ter, é o primeiro emprego, né? Então, isso é fundamental, o patrocínio é fundamental. E aqui no Rio Grande do Norte, hoje nós temos o Grupo Neoenergia, através da COSERN, que vem há 4 anos patrocinando Conexão Brasil. Então, sem patrocínio, não tem como desenvolver essas ações. Nós estamos procurando parceiros, inclusive locais, porque temos a Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, né, a Lei de Incentivo, que é junto, tínhamos a Lei Rouanet, agora não temos mais, né, a Lei Rouanet, porque precisa de, exatamente, empresas que sintam que isso aqui é um potencial de desenvolvimento, tanto na área de comunicação, cultura e educação. Então, nós estamos aí com um polo de moda, estilos e costumes, que é uma formação das famílias que aqui moram, que produzem todo esse cenário que você está vendo aqui, Burrinha, Jaraguá... Um sinal lindo, né? Tudo isso é feito por os familiares dos meninos que estão aqui e que vão junto criando. Olha aqui o boi, isso aqui é uma produção, tudo que você vê aqui é produção feita aqui. Nós temos esse polo que hoje está mantendo o projeto com os adereços, com os figurinos, entendeu? Mas que também precisam de patrocínio. Precisa, tem que correr atrás. O patrocínio é fundamental. As parcerias... Correr atrás, é verdade? Tem que correr atrás. As parcerias que eu falava locais, mas existem as parcerias também que nós criamos ao longo dos 13 anos com outras instituições no Brasil. Então, nós somos parceiros. Tem educação integral desenvolvendo onde? Lá em Heliópolis, em São Paulo. Isso nos interessa. Então, nós convidamos, né, os gestores, pessoas de Heliópolis, para vir para cá falar. Tem o programa de... o Aprendiz Cidadão, que é um trabalho que é feito na Vila Madalena, foi até o Gilberto Dimenstein que começou a desenvolver esse trabalho na Vila Madalena, que hoje o Aprendiz, Escola Aprendiz Cidadão é a referência no Brasil, então está conosco também. As parcerias que não são parcerias financeiras, mas são parcerias de ideias, como, por exemplo, a Universidade, a Escola de Música está aqui junto. Isso é fundamental para o desenvolvimento e entendimento de que, por exemplo, a rabeca é um instrumento que está aqui, que é patrimônio material, que precisa também estar no dia a dia lá da Escola de Música. Isso já está acontecendo, inclusive... nós estamos aí com um projeto de fazer, dos meninos que são rabequeiros aqui, o Ozawa e o Fabrício, que são 2 grandes rabequeiros desse grupo, que já são professores, ensinarem, se juntarem ao grupo da Escola de Música e desenvolver a oficina lá. Isso é um projeto que eu estou aqui divulgando, porque acho que a gente constatou isso essa semana, como vai dar certo isso, e nós vamos fazer.
né? Mas necessariamente não... Sim, aí daí eu falava do Brasil, dessas parcerias do Brasil. Então, são diversas, né? Nós vimos que você, durante a sua vida, aconteceu muita coisa interessante, você vivenciou muita coisa importante, você absorveu muita coisa importante e aqui em Natal você também conseguiu fazer muita coisa no Rio Grande do Norte, principalmente aqui em Natal, no bairro de Felipe Camarão. Você se considera uma profissional realizada? Sim, eu me sinto muito feliz pela escolha que fiz em ser educadora e ficar conversando com as pessoas sobre a vida, né? Que é o que eu faço. Eu sou muito feliz. Vera, eu tenho que correr agora que o nosso tempo está super esgotado, né? Mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de falar com você hoje, de lhe perguntar hoje, porque estamos falando de educação. Você, por favor, eu tenho que fazer essa pergunta, se você puder me responder assim rapidinho para a gente encerrar o programa. Nós estamos passando por um momento difícil no nosso país de mudanças. E nós sabemos que a educação está na linha de tiro, né? Que pode ser... as verbas para a educação podem ser cortadas. Como você, como educadora e como idealizadora de um projeto do porte do Felipe Camarão, veio isso? Eu vejo com muita tristeza, porque o que avançou precisa continuar. E a educação é propulsora da mudança e desenvolvimento de um país. Sem educação, e o Brasil com tanta desigualdade, tudo que precisa de inclusão, que está ainda à margem, a educação é o que possibilita isso. Então, é preciso rever essa posição. É preciso que os movimentos sociais, as instituições, como a Secretaria de Educação, através dos seus secretários de Educação, que vão a Brasília, dialogar com o Ministério da Educação hoje, discutam a necessidade de não haver isso. Junto também, porque eu acho que tudo assim depende, e depende também, porque no processo democrático tudo muda, e é bom que mude. Agora precisa mudar com continuidade, independente de sigla partidária, não é? Isso é fundamental. Se está dando certo e se está avançando, não pode retroceder. Então, há de se pensar, junto, evidentemente, que aqui eu estou falando de um núcleo menor, mas isso se expande para Congresso Nacional, Câmara Municipal, câmaras municipais, assembleias legislativas, abrirem essa pauta no dia a dia dos seus trabalhos e discutirem e verem quais são os caminhos que o Brasil pode ter para que não haja esse retrocesso. Preciso rever isso. Eu acho que com bom senso, com muita amorosidade, com muita afetividade, pensando no desenvolvimento econômico, sim, porque é necessário o primeiro emprego, o segundo emprego e a vida se firmar por aí. Desenvolvimento econômico. Mas o desenvolvimento econômico, ele tem que estar junto ao desenvolvimento humano. Com filosofia, sobretudo quando se fala do corte do ensino médio, das disciplinas, isso nos causa um espanto, porque não dá para retroceder. E não somos nós, professores, são os meninos que dizem isso, que estão vivenciando, falando em tudo quanto é. Meninos e meninas do Brasil falam disso. Bom, Vera, foi um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa, conversar com você. Eu passaria a tarde inteira conversando com você. Imagino que as pessoas que estão em casa passariam a tarde inteira escutando você. Parabéns pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo aqui no Conexão Felipe Camarão. Nós agradecemos a tua presença. Dá aqui sua mão para eu segurar, para dar parabéns. E quero te dizer que tem uma pessoa muito querida sua, muito íntima, que colaborou para que isto acontecesse, todo esse processo se desenvolvesse, né, com todos nós aqui de Felipe Camarão. Ramon Vasconcelos, seu filho. E quero te entregar uma das produções dele, que são essas fotografias lindas, que já correram o Brasil e que serve de referência junto ao Ministério da Educação, Ministério da Cultura, tem lá, tá tudo, tá pelo Brasil. Ramon, um beijo para ele. Com muito carinho. Muito obrigada, viu? Fica até emocionada. Agora eu vou ter que encerrar o programa, viu? O Papo e Prosa, infelizmente, está terminando. Eu encontro vocês no próximo programa. Eu vou deixar o site aqui para vocês. Quem quiser mais informações acerca do Conexão Felipe Camarão, é só entrar no site, que é o www.conexãofelipecamarão.com.br. Tchau e até o próximo programa.